Iniciando uma edição especial do No Campo do 4, ele é engenheiro mecânico de formação, mas foi no retângulo das 4 linhas do campo que ele fez a maior engenharia da vida dele, justamente a reengenharia do Esporte Clube Vitória, entidade centenária. Paulo Roberto de Souza Carneiro tem 66 anos e muita história para contar. Uma boa parte dela vai ser contada aqui nesse estúdio hoje, junto com Matheus Carvalho, junto com André Uzedo, jornalistas. Eu, Pablo Reis, tenho a missão de entrevistar aqui Paulo Roberto de Souza Carneiro, ex-presidente do Vitória, ainda lembrado pela torcida 12 anos depois do fim da última gestão dele. Vou começar o programa com uma pergunta. Paulo Carneiro, qual a participação que você tem na atual crise do Esporte Clube Vitória? Bom, antes eu preciso agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com o público esportivo da Bahia, em particular com a grande torcida rubro-negra, vivendo momentos difíceis, e abraçar vocês três, André, Matheus e você, Pablo. Bom, desde as últimas eleições em dezembro do ano passado, que nós voltamos a estar dentro do Conselho do Vitória. Talvez vocês não saibam, mas eu fui expulso do Conselho do Vitória em 2006 e tive que ir à Justiça e recuperei o meu mandato vitalício como ex-presidente que sou das duas instituições, do Esporte Clube Vitória até setembro de 2005, até setembro de 2000, e do Vitória S.A. de setembro de 2000 até setembro de 2005. E, portanto, na medida que eu voltei ao Conselho, que era o meu grande objetivo, eu voltei a participar da vida política do clube. E nesse momento, junto com outros companheiros, nós estamos num processo que só vai terminar quando a gente recuperar a saúde, a alegria e o bem-estar da família rubro-negra. Sendo mais direto do que eu fui, você colaborou para que a gestão de Ivan de Almeida, que foi seu adversário aqui, nesse mesmo estúdio, de um debate acirrado, a gente tem imagens inclusive, você colaborou para que essa gestão de Ivan de Almeida fosse malfadada e fracassasse? Olha, seria até engraçado, né? Se algum torcedor pudesse imaginar uma situação como essa. Aliás, eu digo, se esse debate que aconteceu aqui, o torcedor e o associado tivesse prestado bem atenção, não teria votado no presidente afastado. Porque ele mostrou nesse debate de que ele não tinha a menor condição de dirigir uma instituição que, além de estar num estágio já bom da sua existência, precisava crescer. E ele não sabia nem como manter, quanto mais como crescer o Vitória dentro do mercado do futebol brasileiro. Eu não posso ter tido nenhuma contribuição nesse processo, a não ser de denunciar, através da minha lista de transmissão, todos os desmandos que começaram a acontecer desde janeiro. Um dos grandes problemas dessa gestão foi o excesso de contratações mal sucedidas, talvez um recorde no Brasil, né? Porque às vezes você contrata muito, mas consegue em 30 que 10 joguem muito. Aí esquecem os 20, que o futebol é assim. Eles conseguiram um recorde, contrataram 30 jogadores, eu acho que não tem um jogador, certo? Talvez tenha, né? E talvez a culpa não seja nem dos jogadores, e sim de todo esse cenário, certo? Mas a torcida, pelo menos, não está satisfeita. E eu acho que nem eles, os jogadores, estão satisfeitos. Bom, enquanto nossa equipe prepara aí um trecho do debate, que eu quero ver um embate seu com o Ivan de Almeida, que esteve aqui nesse estúdio, enquanto o pessoal coloca no ponto, eu queria fazer uma pergunta sobre um ídolo do Vitória que você trouxe e que agora estava em outra função, Petkovic. Você contrataria Petkovic para ser um dirigente de futebol e tantas outras coisas que ele foi nessa administração do Vitória? Eu acho que foi nessas tantas outras coisas que atrapalhou o trabalho dele, né? Ele entrou num barril de pólvora, entre eles lá. O Vitória está tão aparelhado que eu acho que foi difícil para ele se entender. Ele tentou centralizar, pelo que me parece,
para tomar as decisões, mas já encontrou esse grupo desarticulado. Não o conheço como diretor de futebol. Não tenho informações dele, porque ele nunca trabalhou nessa função. Como treinador, sim. Como gerente ou diretor, não. E essas contratações, você tem que ter muita sensibilidade. Quando você quer lançar alguém, você tem que saber o momento certo de fazer isso. Certo? E no meio da temporada, o Vitória passando um momento terrível, eu acho que não seria o momento adequado para trazer um grande ídolo, talvez o maior ídolo da história. Isso equivale ao Flamengo pegar Zico no meio do campeonato carioca, início de brasileiro, e dizer: agora você vai ser o diretor de futebol. Fizeram isso, não o diretor, né? Mas fizeram isso com o Zico e o resultado não foi bom, a imagem dele, E ele disse que nunca mais na vida trabalharia dentro do Flamengo, porque ele ficou como ídolo que é incomodado. Você era amigo, Paulo, desculpa, você era amigo de Petkovic. Eu sou amigo. Você é amigo de Petkovic. Você conversou com ele recentemente? Quando ele chegou, conversei com ele uma vez por telefone. Você não aconselhou Petkovic? Não, que você sabia das coisas? Não seria ético de minha parte. Não seria ético de minha parte. Nós combinamos tomar um vinho. E eu espero que a gente ainda possa tomar esse vinho, porque ele tem casa aqui na Bahia, em Boa de São Paulo. É uma pessoa que eu tenho o maior respeito, certo? O cara que largou um clube como o Real Madrid para vir jogar no Vitória, com todo respeito ao nosso clube, é uma diferença abissal. Olha as imagens, Precisava ser uma pessoa com esse espírito, né? Matheus pediu, tem aí Ivan de Almeida e Paulo Carneiro. Solta aí, Júnior Leal, com áudio, Paulo Carneiro e Ivan de Almeida. Qual o plano de Ivan para aumentar as receitas de mídia nesse período, se as plataformas já estão todas contratadas? Para tornar-se vencedor, é necessário criar um departamento de futebol com muita eficiência e eficácia. Para isso, nós temos hoje apontado, que faz parte da nossa chapa, Simval Vieira, que vai organizar a parte de futebol, onde a gente vai ter não a estrutura que tem hoje, mas a estrutura que vai a parte de futebol amador ou futebol, a divisão de base e a divisão profissional. Ninguém perguntou a ele nada de futebol. Eu estou fora do clube há 11 anos e sei todos os detalhes dos contratos, que eu me interessei em tomar conhecimento. O conselho do clube não tem poderes para analisar contratos de administrativos, operacionais. Não tem nada que levar ao conselho, o estatuto é bem claro, nunca teve, por sinal. Eu tenho um velho amigo que já faleceu que dizia assim: muita gente vê futebol, mas pouca gente enxerga. Paulo Carneiro que está dizendo que conhece tudo de futebol, que A, o B, o C é amador. Eu vou dizer uma coisa muito simples, tranquilo, que todo mundo pode entender. A divisão de base do Esporte Clube Vitória, ali só tinha Simval Vieira, que fazia das tripas coração. Inclusive, ele ficou mais de um ano sem receber salário. Esse é o grande gestor, que muita gente no Vitória ficou sem receber salário. E não foi um mês, nem dois, nem três, não. Muito tempo. É por isso que ele não tem amigos. Os amigos dele, aquele pessoal do melhor da diretoria, ninguém é amigo dele. Bate aqui no estúdio da Aratu, Paulo Carneiro. Quase um ano depois, quem tinha razão? Ele conhecia... Você sabe, eu me lembrei eu conheci Ivan em 2000, numa campanha política. Eu não era nem presidente do Vitória. Eu fui candidato a deputado em 2000 pelo PMDB. E fiquei com a 5ª suplência. Eu já era diretor de futebol do Vitória, na gestão de Ademar Lemos, mas eu não era presidente. E eu fui candidato a deputado, e ele tinha um amigo que militava dentro do Vitória e começou a fazer amizade comigo, e me levou na escola que ele era diretor, ou gerente, escola eletrotécnica ali em Nazaré, e fez um evento para me ajudar. Então eu não tinha proximidade com ele, mas foi um momento de que eu fiquei extremamente grato a ele, certo? E eu não tenho nada pessoal contra ele. Preste atenção. O meu problema só é funcional. O que eu disse no debate, eu repito aqui, está aprovado. Ele não tinha a menor condição de dirigir o Vitória. Você vê que eu fazia uma pergunta, ele respondia outra. Então, eu não podia fazer um debate com ele, que tanto na TV Aratu como em outros canais, toda vez que eu perguntava uma coisa a ele me respondia outra. Então, ficou difícil. Por exemplo, eu fiz uma pergunta a ele sobre os contratos de televisão, se podia mexer neles mesmo assinado, e podem. Ele me respondeu uma outra coisa completamente diferente. Uma pegadinha com ele ali, não foi? Eu fiz muitas pegadinhas com ele, mas a maior não foi aqui. Foi quando eu perguntei a ele como é que ele ia fazer para controlar o mecanismo de solidariedade.
que é uma ferramenta que o futebol mundial todo usa, principalmente os clubes formadores. Como é que ele ia fazer para administrar isso? Ele disse que ia criar uma fundação. Então essa foi uma pegadinha realmente do debate que eu... E aí me perguntaram, Paulo, e aí? Eu não sei mais o que responder, meu querido amigo. Vou aproveitar que você disse que ele não respondeu o que perguntou, para fazer uma pergunta que eu quero que você responda exatamente o que eu vou perguntar. Que é o seguinte, você fala muito que as pessoas pedem muito sua volta ao Vitória, querem de volta Paulo Carneiro, mas existe um jargão no jornalismo esportivo que quando um jogador já não está rendendo a mesma coisa, não está rendendo muito, chamou ele de um ex-jogador em atividade. É verdade. O Paulo Carneiro, que saiu do Vitória em 2005, já não rendeu tanto no Bahia como diretor, em 2009, e também não rendeu tanto no Atlético Paranaense. Você se considera, por exemplo, ou você acha que é justo te chamar de um ex-gestor em atividade? Acho que é absolutamente injusto, porque o repórter que está me fazendo essa pergunta está absolutamente desinformado. Certo? Você considera que foi bem no Bahia, por exemplo? Só vou no último. Mas vou você no fala último do Bahia também. Não, mas é o mais recente. Não, os dois. Vamos falar dos dois. Mas eu vou no mais recente, porque se eu sou um ex-atividade, eu estou lhe trazendo logo a resposta do mais recente. Mas é isso, por isso que eu falei que eu queria que você respondesse as duas coisas. Eu deveria Exatamente estar aqui com uma mensagem que eu recebi do treinador Paulo Autuori do Atlético, assim que terminou o jogo do Flamengo e classificou o Atlético a Libertadores. Se eu tivesse essa mensagem aqui... Como é a mensagem? A mensagem, ele dizia que eu saí de lá em setembro, se eu não estou enganado. Ou seja, 2 meses antes de terminar o campeonato, 2 meses e meio. E ele, além de dar esse testemunho no vestiário aos jogadores, que estava faltando a minha presença aqui, fez questão de mandar uma mensagem para mim, dizendo que eu tinha sido fundamental naquela classificação do Atlético, que fui eu que montei o time. Então... E o Bahia? Por isso que eu falei que que você nem um respondesse ex-jogador em atividade que vai para uma decisão e faz o gol do título. Mas e o Bahia? A sua passagem Olha, do o Bahia, se você conhecesse o estado lastimável que se encontrava o Bahia quando eu cheguei lá em 2009, você vai ver que eu em 9 meses fiz coisa para chuchu. Você quer ver? Depois você me responde. Eu cheguei no Bahia, o Bahia tinha 5 atletas. 5. O Bahia pagava 12 mil de carro-pipa. O Bahia não tinha água. Eu furei um poço pro Bahia. O Bahia tem água até hoje. O Bahia tinha uma maca de fisioterapia. Uma maca de fisioterapia. Talvez 2. Eu estou tentando aqui me lembrar. O Bahia não tinha manteigueira. A manteiga era na panela, que virava a panela pelo avesso e botava manteiga. Mas seu cargo no Bahia era diretor de futebol. Mas eu cuidei de tudo. E você resolvia isso? O Bahia não tinha nada. Mas e no campo? Como é que eu ia ter um time jogando? Mas no campo foi um fracasso. Se eu não resolvesse o resto dos problemas. Sabe? Por exemplo, o ar-condicionado da concentração do Bahia era aquele de janela que fazia aquele barulho que o jogador não dormia. Eu comprei Sprinter para todos os quartos. A academia, o Bahia tinha aparelhagem do tempo de Dom Pedro, que a tração ainda era que nem de bicicleta, corrente de bicicleta. Mandei jogar tudo, não dava nem para vender. E no campo, no campo? E eu fico, se você deixar eu terminar, né? Eu arrumei a academia do Bahia, que está lá até hoje, linda, não sei se vocês conhecem. Foi feita pelo ex-presidente do Vitória. Toda. Certo? Depois de eu arrumar o Bahia todo, eu fui arrumar os campos. O Bahia não tinha campo para gente treinar. Eu não tinha dinheiro nenhum, tive que botar grama de R$5 o metro quadrado. Certo? E arrumei 2 campos dos 3 que o Bahia tinha. Porque tinha um pequenininho do lado, né, que vocês conhecem bem a estrutura do Bahia. E o Bahia não tinha um centavo. Mas eu lembro uma coisa... Aí o que é que eu fiz? Eu lembro uma coisa importante. Não. Não são interferências. Não, você vai deixar eu terminar. Você me fez uma pergunta, tem que ouvir. Tá, mas eu quero que você responda exatamente. Não, mas você está me respondendo, eu estou lhe respondendo. Eu falei do Atlético, agora estou lhe falando do Bahia. Tá. Eu contratei em 30 dias no Bahia 25 jogadores. Sabe quando é que você pega o gado no laço? O Bahia não tinha time para começar a temporada. Trouxe Galo, tinha chegado do Japão, foi meu jogador, meu amigo, jovem ainda, e ele foi trabalhar no Bahia comigo, junto com o Paixão, o filho que morreu no acidente na Chapecoense, muito novinho. Não sei se Matheus lembra disso. Filho de... É o filho de Paulo Paixão. Ele é Paulo Paixão. O pai, acho que é... O pai é Paixão da seleção brasileira. Ele era o quê? Anderson Paixão. Perfeito, obrigado, Pablo. E aí, muito voltado pra ciência. E aí o que eu fiz? Comecei a trabalhar a base do Bahia também. Trouxemos Mota, que não estava no Bahia.
E começamos a estruturar a base do Bahia para lançar jogadores. Quando eu saí do Bahia em setembro, essa estrutura estava toda pronta, fisioterapia, aparelhagem, tudo. O Bahia não tinha departamento médico, tinha médicos abnegados, mas o Bahia não tinha estrutura nenhuma, certo? Levei fisiologia para lá que o Bahia não tinha. E, ou seja, dei condições para o time trabalhar. E aí montamos o time, chegamos à final do Campeonato Baiano. Que é uma obrigação. Sim, mas... Então não O Baiano tem 2 clubes. Então não adianta falar de Campeonato Baiano, porque quando Mas é aí, obrigação... Mas só Paulo, tem 2 clubes. aí eu vou lembrar de uma frase sua, dando entrevista pra mim há muito tempo. Você falou assim, o Campeonato Baiano é Bahia e Vitória. E foi Não Bahia. interessa o resto. Eu tô aqui falando do Bahia. Qual o problema? Eu fui Então, campeão seu baiano. segundo Campeonato Baiano é seu último. Eu fui campeão baiano até os 25 minutos do segundo tempo. Eu ganhava do Vitória no Barradão por 2-0. E aí aquele campo molhado, a bola ficou na lama, vocês devem lembrar isso. E Neto Baiano achou o gol, porque o Bahia dominava o jogo completamente. Sabe onde eu assisti o jogo? Na esteira da minha casa, andando. Eu estava tão nervoso que eu não sabia o que ia acontecer com minha vida se eu ganhasse o campeonato. Pelo Bahia, né? E aí eu andava na esteira, eu não conseguia ficar parado em casa, andava na esteira. Mas foi em conflito? Claro. Mas em algum momento falou... Não, eu só queria ganhar, não, ali é o profissional, eu queria ganhar. Certo? Então, o que você então, quer dizer? Que o perder. resultado desse jogo mudou tudo. Se você ganhasse o jogo, sua passagem pelo Bahia eu teria acho sido que se eu ganhasse mais aquele bem jogo- avaliada por André Uzeda, por Eu exemplo. acho que se eu ganhasse aquele jogo, eu ia mandar no Bahia mais que o presidente. Eu ia mandar. Olha, você acaba Aquele de dar campo manchete molhado, boa aí. aquele campo molhado que tanto te ajudou, te prejudicou dessa vez. Estamos com o Paulo Carneiro ao vivo, muita gente participando aqui na live. Eu vou ler alguns comentários, viu, Júnior Leal? Porque a torcida do Vitória está insana com a presença desse homem aqui, Paulo Roberto Souza Carneiro. Muita gente pedindo, inclusive, para Paulo Carneiro voltar para o vice. Tito Carvalho Chicleteiro pergunta, você vai voltar para o vice? Ele é Bahia, Renilson, Pra chamar de vice. sou Vitória de coração. Maria Vieira falando aqui, Wagner Alban, Selma Santana, são centenas de pessoas, é mais um recorde em uma live do Araton Online, protagonizado por Paulo Carneiro. Mas antes de fazer uma pergunta, eu queria ouvir Ivan de Almeida fazendo um prognóstico à lá Carlinhos Vidente às avessas, dizendo que o Vitória seria campeão brasileiro em 3 anos, não é isso? Vamos ver. Vamos ver se foi isso que ele falou. Esportivamente, qual é o seu objetivo nesses próximos 3 anos? Se eu não for campeão brasileiro, eu vou achar que eu não bati minha meta. Peraí, presidente. Dentro de 3 anos, o senhor vai levar o Vitória ao título brasileiro? A meta que eu estabeleci para mim é ser campeão brasileiro. E para ser campeão brasileiro, eu tenho que formar uma grande equipe, com um bom técnico e com a preparação de uma equipe técnica bem preparada. Darino Senna, que estaria aqui hoje se não tivesse com a conjuntivite Daqui a pouco viral. tem pergunta Tem dele, né? pergunta dele. Vou soltar logo um agora para Darino Senna participar também da nossa live. Darino Senna que vai voltar aí com vocês no Campo do 4 no próximo domingo. Vamos ver aqui se tem o áudio de Darino Senna. Tem aí? Darino Senna. Você sentaria hoje para jantar numa mesa com Marcelo Guimarães pai e Marcelo Guimarães filho? Pergunta de Darino Senna. Se você jantaria, sentaria com Marcelo E Guimarães qual pai e seria filho. o assunto dessa conversa? Eu acho que... Primeiro que Marcelo foi meu amigo, foi deputado, como eu. Então nós tínhamos uma relação de amizade muito antiga. Depois conheci o filho no Bahia. Saí do Bahia sem nenhum resquício de nada. Eles cumpriram tudo comigo, que acertaram. Não foi como eu esperava, e também já esperava que não fosse, porque eu tinha uma bala só na agulha. Eles tinham uma confraria lá que passavam a semana me cornetando, os radicais, nem imaginar, o presidente do Você Vitória comandando imaginava o que futebol isso ia do Bahia. acontecer, claro, né? Não foi eu fui surpresa. sabendo disso tudo, sabia desse não cenário. reclamo de nada disso. Eu lembro que você saiu no jogo Portanto, Bahia eu Caxias, nunca mais os vi, mas sentaria com eles para bater um papo, sem problema nenhum, somos pessoas civilizadas. Você, Paulo Carneiro, que mencionou aí, foi colega de assembleia de Marcelo Guimarães, além de histórias do Vitória, você tem histórias da política. Daqui a pouco ele vai revelar algumas histórias da política. Paulo Carneiro, que teve uma convivência intensa, entre outras pessoas, com Antônio Carlos Magalhães. A pergunta que se faz para Paulo Carneiro nesse momento, muita gente aqui na live, você está articulando, junto com Alex Portela, uma eleição direta para o Vitória, na qual você seria o principal candidato? Não.
Nós estamos fazendo justamente o contrário. Eu, Ademar e Alex e outros companheiros, eu falo eu, Ademar e Alex, porque os três foram presidentes do clube e bem avaliados, né? Cada um na sua época. Eu fui diretor de Ademar. Vocês nunca foram do mesma linha, né? Assim, pelo menos você e Alex brigaram durante muito tempo, né? Agora vocês estão mais próximos. A juventude tem esse problema, né? Por mais que o cara leia, ele não consegue se atualizar, porque a história de um clube centenário é complicado. Eu te perdoo, André. Não, mas recentemente, pelo menos... Até o momento que eu saí do Vitória, nós caminhávamos juntos. Recentemente, por exemplo, você e Alex tiveram problemas. No momento que eu saí inclusive, do Vitória, quando vocês rebaixado, Sim. nós passamos a ter divergências políticas, nunca pessoal. Não foi na alegria e na tristeza esse casamento. Né? Não, só foi na alegria. Só foi na alegria. Inclusive, a sua saída do clube, da expulsão do conselho, foi na gestão de Alex. Foi quando o Alex era o presidente, né? Mas ele não era o presidente do conselho. Sim, mas foi quando foi encaminhado isso, né? Foi na época dele. E agora vocês estão todos juntos. Claro, porque temos um amor comum e verdadeiro que vem dos nossos pais. O pai de Alex foi presidente do Vitória. O tio de Ademar talvez tenha sido, daquela geração, a personagem mais importante. O homem que era conciliador nas crises diversas institucionais que o Vitória tinha, e eu conheci. O homem que o Vitória perdia um jogo comigo, e na segunda-feira eu recebi um telegrama, veja que é antigo, ainda tinha telegrama. Eu recebi um telegrama assim: siga em frente. Me lembro que na sala da casa dele, doutor Álvaro, tinha uma cristaleira enorme. Sabem o que é cristaleira, né? Um móvel daquele que guarda os cristais das famílias. Ele tinha só de coisa do Vitória na sala. Então, essas pessoas todas têm uma história verdadeira de amor à causa rubro-negra que vem diante da gente nascer. O que nós estamos fazendo agora é resgatando tudo isso, pegando as divergências e colocando no fundo de um baú e tampando e botando cadeado. Cada um botou o seu. Uns podem ter o baú mais cheio, outros podem ter o baú mais vazio, mas todos guardamos essa divergência e nos unimos para dar o salto de qualidade, aproveitar desse limão e fazer uma limonada. Dessa maior crise da história do clube, nós queremos fazer um Vitória diferente. Não existe nenhuma ambição de cargos, certo? E junto conosco, nós três, existe um grupo enorme, cada vez maior, de conselheiros, associados, torcedores, que comungam com o mesmo pensamento de que Paulo, essa gestão aí não pode continuar. A maior crise da história do clube não seria o Vitória na Série C, justamente com aquele carimbo de uma gestão de Paulo Carneiro? E resumindo a pergunta, você foi o Michel Temer daquela época? Não. Saiu em desgraça do Vitória? Não. Olha, o futebol no Brasil, eu costumo dizer que o torcedor gosta mais, às vezes, do resultado que do time. Não é? E o Vitória eu tive 1 ano e 3 meses de fracasso no campo, em 17 de trabalho. Aconteceu. Agora, deixei o Vitória tão estruturado, com dinheiro em caixa, que o Vitória conseguiu subir rapidamente. Mas naquele momento foi muito difícil, sim. E o que é que eu fiz? Renunciei. Na vida a gente tem que saber quando a gente tem que sair de cena. Com toda a história que eu tinha de Vitória, de ter, talvez tenha sido o dirigente que mais ganhou o título do estadual, que hoje, André tem razão, já não vale muita coisa, mas na nossa época valia muito, que o Bahia ganhava 8, 9 títulos em cada 10 que disputava. Já valia muito mais, né? Não, na década de 60 não foi assim. Você sabia disso? Sim, na década de 60 foi muito equilibrado. Sim. Ganhou o Fluminense 2 vezes, ganhou o Galícia, ganhou o Leônico, ganhou o Vitória, então, e o Bahia. Então, essa foi a década de maior equilíbrio. E também, antes de 50, já tinha equilíbrio também. Mas o fato é o seguinte... Você renunciou. Mas você recomendaria a Temer? Ontem Alex dava uma entrevista e respondia que essa crise hoje é 10 vezes mais grave. Por quê, Paulo? Porque o orçamento do Vitória nessa crise é de 80 milhões, Pablo. E naquela época era 8. E o futebol, cada vez mais, é uma atividade econômica que precisa estar muito bem capitalizada para poder você ter sucesso nos seus projetos. O Vitória perdeu a maior oportunidade da sua vida com essa crise e com esse descalabro administrativo que aconteceu no clube. Porque o Vitória amanheceu o ano, a única vez na sua história que o Vitória amanheceu o ano com dinheiro em caixa.
Mas não foi 1 nem 2 milhões que talvez eu, o Alex, o Ademar tenha deixado de um ano para o outro, não. Foram 42 milhões de reais em caixa, certo? Esse dinheiro foi todo queimado já? Já foi Dizem usado? que até outubro acaba todo. E não tem mais cota de E tem mais de uma coisa, transmissão. quando você vai analisar o orçamento, você tem que esquecer esse dinheiro, vocês concordam? Não sei se vocês estudaram economia, mas regime de caixa é uma coisa, regime de competência é outra. Quando você trata de orçamento, você está tratando de regime de custos. Só conta o que vai acontecer no ano em curso. No ano vigente. O que ficou lá chama-se reserva de caixa. Vitória tinha que iniciar o ano sem mexer naquele dinheiro. Vitória devia ter reunido o conselho para estudar uma comissão para controlar esse dinheiro. Porque isso foi uma grande conquista. Vem de uma negociação de televisão, da entrada de uma empresa de multimídia para concorrer com a Globo, veio uma série de situações, certo? Mas o que é fato é que a gestão anterior deixou 42 milhões de reais. O Vitória tinha que começar o ano sem mexer nesse dinheiro. E fazer desse dinheiro um efeito multiplicador, para que ele pudesse gerar investimentos no clube, nunca despesa. Pegaram o dinheiro. Ontem eu vi a entrevista do ex-diretor dizendo assim, não, eu nem sabia quanto era o dinheiro. E diziam que eu podia ir gastando. Quando ele fala dinheiro do clube, não é os 40 milhões. Certo? E ele foi gastando. Segundo ele. Aí, num determinado momento, disseram, não pode gastar mais, que não tem mais dinheiro. Já se viu que relação é essa? O cara tinha que ter um orçamento na mão com a planilha atualizada a cada semana, não é verdade? É assim que a TV Aratu trabalha entre todas as empresas sérias que eu conheço. Atenção, torcida do Vitória, isso é muito sério que Paulo Carneiro acaba de falar aqui na live. O clube esgotou todas as reservas que tinha, o dinheiro em caixa, como ele falou. Raspou o tacho e não se sabe agora, a partir de outubro, como vai manter essa equipe estrelada, bem remunerada, que o Vitória montou. Antes da próxima pergunta, Júnior Real, o nosso produtor aqui, separou uma imagem. Eu queria um comentário de Paulo Carneiro sobre essa imagem no Barradão, que ele já chamou de santuário. Disse aqui, antes da live começar, que quem manda no Barradão, quem mandava no Barradão era ele, mais até do que a CM dentro do Barradão. Vamos ver o que Paulo Carneiro acha dessa imagem aí dos jogadores do Vasco comemorando um triunfo sobre o Vitória. Receber a vestiário do Barradão, né, Matheus? André Alzeda. Falou depois do 4x1 do Vasco sobre o Depois do 4x1, o clima é meio de gozação. A torcida do Vitória não gostou nem um pouco dessas imagens. Dá pra ver ali a marca do Vitória em cima ali do vestiário. Mais do que uma comemoração efusiva, parece ser uma chacota. Paulo Carneiro, você, Vitória, rubro-negro, um dos responsáveis pelo Barradão, inclusive pela manutenção desse vestiário. Isso te incomoda mais como ex-dirigente ou como torcedor? Ah, como torcedor. Sou torcedor de arquibancada, fui chefe de torcida. A gente modera nossos impulsos, mas não esquece, né? Já carreguei bandeira para o estádio, já fiz tudo isso. E essas derrotas de goleada dentro do nosso estádio dói em qualquer um. Deixa eu fazer uma pergunta a Paulo Carneiro, que é o seguinte. Vou acabar voltando um pouco a esse tema do Bahia. E porque, na verdade... Você é Bahia, por isso. Sou, mas não só por isso. Porque tem uma similaridade muito grande entre sua passagem pelo Bahia e esse momento do Vitória. Por exemplo, você até falou agora, se deu um número preciso, que você contratou 25 jogadores logo na sua chegada. O Sival Vieira, assim que chegou no Vitória, contratou um bocado de jogador também, imediatamente. O seu treinador naquela época foi Alexandre Galo, que é o treinador que foi do Vitória até bem pouco tempo, foi demitido. E você é um crítico muito grande dessa gestão, desse momento do Vitória. Você não acha que é muito próximo esses dois momentos, a sua passagem pelo Bahia e esse momento do Vitória, a quantidade de jogador, o mesmo treinador... Primeiro que não está tão próximo assim, porque já se passaram 9 anos. Não, eu digo o recorte. Os dois recortes são muito parecidos. Não, o Bahia não tinha base, o Bahia não tinha estrutura, o Bahia não tinha 40 milhões guardado, o Bahia não tinha jogador profissional, tinha 5 ou 6 no máximo. Me lembro como se fosse hoje. Certo? A pouca quantidade de jogadores. Diferente do Vitória, o Vitória tem uma história de ser vice-campeão brasileiro, de chegar à final de Taça de Copa Brasil, de formar jogadores, de vender jogador. O Vitória, na década de 90, foi o clube que mais vendeu jogador no Brasil e talvez o melhor clube, a melhor escola de formação do país. Isso tudo é uma história, certo? Quando essa gestão chegou, encontrou um clube e mandou embora 28 atletas. No Bahia eu não tinha nem o que mandar embora, certo?
O Bahia era um clube completamente no fundo, lá no fundo do poço, diferente do Não tinha nem Vitória. estádio pra jogar em Salvador, né? Quando você chegou. Não tinha. Tinha, Porque tinha Pituaçu Pituaçu. ainda- É inaugurou. dele, já dele. Tinha a Pituaçu. reinauguração de Pituaçu foi num jogo daquela gestão. É né? verdade. Mas Galo, Então propriamente é sobre Galo. completamente diferente, André. Você me perdoe, não dá para comparar, certo? O Bahia era um clube que precisava se reconstruir, se refazer, certo? Eu contei as condições do patrimônio do Bahia que eu encontrei. O Vitória tem uma concentração maravilhosa, foi reformada na gestão de Carlos Falcão, certo? E construída por nós em 2000, certo? É um hotelzinho lindo que nós compramos, aquele era um asilo dos padres ao lado da Toca do Leão, certo? O Vitória estava todo pronto para decolar. Vitória estava todo pronto, Vitória não tinha problemas, Vitória tinha contratado, Vitória tinha terminado o ano com uma das revelações do Campeonato Brasileiro, que era o Marinho. Vitória não fez uma boa temporada, não fez, mas todo mundo tem que entender a conjuntura do futebol, que hoje... Paulo, aquela venda do Marinho, você faria? Você aprovaria? Boa pergunta. O contrato não permitia que você tomasse decisões. Quando o Marinho veio do Cruzeiro, o empresário trouxe para aqui e praticamente não cobrou nada do Vitória. Cobrou, mas um valor pequeno. E a contrapartida que ele quis, já que o negócio não estava funcionando no Cruzeiro, porque o jogador não se adaptou no Cruzeiro, ele apostou. Se Era um aparecer engorda, uma né? proposta de... Aí o Vitória foi duro, não. Só libero ele se vier uma proposta de 5 milhões de euros. Mas naquele momento ele não tinha dado um chute ainda no Vitória. E se acertou um contrato. A partir do momento que você acerta o contrato, amigo, e o cara vem e exige que você faça a sua parte, porque existe uma proposta de 5 milhões, você tem que vender. Então essa venda não foi porque o Vitória nem precisava de dinheiro, porque tinha o dinheiro guardado, tá certo? O Vitória fez a venda porque o contrato assim o exigia. E uma das partes fez com que o Vitória tivesse que cumprir esse contrato. Entendeu? Então gastaram até o dinheiro de Marinho? Não, foi o primeiro que gastou. O primeiro de todos. Foi o primeiro que gastou. Porque na foi pouca realidade coisa. a gestão deixou 25 milhões. Ou 26, ou 24. 40 com o Marinho. 40 é com Marinho, com Marcelo, com empréstimo de Ramon e o seguro de Arthur Maia. Que até a tragédia lamentável, a tragédia chapecoense, Ainda rendeu recurso para o Vitória. recurso pro Ô Vitória. Paulo, qual é hoje a sua maior dificuldade, o maior desafio para voltar ao Vitória, a maior resistência que você enfrenta na sua avaliação da torcida, de pessoas ligadas ao clube? É o fato de ter deixado o clube na Série C? É ter passado pelo Bahia? Ou é a mudança toda do futebol brasileiro que você disse que avançou muito e as pessoas podem ter uma imagem de que você ficou para trás? O nosso torcedor, ele é muito influenciado. Tem uma parte da mídia que me ataca aqui há 12 anos, não é? Crônica esportiva na Bahia? Na Bahia. Por que te ataca? Você tem que perguntar a eles, que eu também não sei. E gostaria até que ele dissesse Você por quê. pagava radialistas quando era... Não, essa presidente prática eu do nunca Vitória? tive com a imprensa da Bahia. Mas Eu você acha que nunca te tive. atacam por isso? Olha, dizem que existe. Eu nunca pratiquei. Mas você acha que te atacam por isso? Seria uma das hipóteses? Não, acho que não. Eu acho que a questão é de antipatia. Não posso, eu não tenho motivo. É uma coisa tão cruel que eu não sei o motivo. Mas voltando para a pergunta, qual dos três fatores você acha que é o mais complicado? O fato de ter deixado na Eu Série acho C, que eu ter acho passado o seguinte, pelo Bahia eu ou a acho que mudança? essa minoria que não chega a 30%, entre 20 e 30%, é de uma juventude de torcedores rubro-negros que não conheceram no meu trabalho, certo? E que só ouviram coisas ruins a meu respeito. E aí é aquela teoria daquele nazista alemão, né? Você conta uma mentira milhões de vezes e a mentira vira verdade. O né? ministro da propaganda Joseph Goebbels. Isso, da o famoso Gestapo lá. Goebbels, exatamente. Mais Então, uma pergunta. você conta todo dia, dilapidou o patrimônio, tá lá o patrimônio. Sei o quê. O Vitória teve um resultado técnico ruim, mas e os resultados bons? Eu acho até uma crueldade com a instituição, porque tem um quadro como eu, sou extremamente preparado para comandar um clube de futebol, modéstia à parte, porque me preparei para isso ao longo de muitos anos, tá certo? Sou o cara que ajudei a escrever a Lei Pelé, sou o cara que botei o Vitória no Clube dos 13, essa dinheirama toda que o Vitória tem hoje, quem botou o Vitória no Clube dos 13 fui eu, com o apoio do senador Antônio Carlos Magalhães, tá certo? Então, eu tenho muita coisa que eu construí no Vitória, né? Fisicamente e esportivamente, certo? Então, com essa campanha que uma pequena parte faz, eu acho que atrasa o clube, certo? Mas eu acho que agora não vai atrasar mais, não.
Eu acho que a minha volta ao conselho foi muito importante. Se fosse de fato uma minoria que quisesse que tivesse uma rejeição a Paulo Carneiro. É a pesquisa que fala. Não, mas se fosse uma minoria, você não teria sido o último colocado nas eleições recentes. Não fui o último. Por que você acha então Peraí, que foi? primeiro, eu não fui o Deixa último. eu só concluir. Por que você acha que o seu desempenho na pesquisa, na campanha, foi tão abaixo do nome que você diz ter, a força que você tem de fato? Por que esse desempenho não refletiu na eleição que o Ivan venceu? É uma explicação muito fácil, né? Aliás, são duas explicações. Como é que o Ivan venceu e como é que eu perdi, né? Se eu tenho hoje 70%, 80% de apoio popular. Primeiro, torcedor não é sócio. O colégio eleitoral do Vitória tinha 2.000 votos. Números redondos para você. 4 chapas de 270 votos dá quanto? 1.080. Se você botar uma ausência no dia da eleição de 20%, 25%, sobra 500, 600 votos para decidir a eleição. Eu entrei nessa campanha por último. Eu entrei faltando 25 dias para a eleição. 25 dias. A turma já estava trabalhando há mais de um ano. Certo? E o último foi Raimundo Viana, que era o presidente, que tinha a força do clube, né? Ele foi o último. Sim, você foi o penúltimo. Eu fui o penúltimo. Eu fui o terceiro. Eu fiquei a 30 votos do segundo e a 120 votos do primeiro. Mas se você pegar minha chapa, eu não tinha conselheiro. Quando o colégio eleitoral é pequeno, as injustiças podem acontecer e situações como essa de Ivan se eleger também pode. Porque o voto já estava cristalizado. Você entrou sabendo que ia perder? Entrou para fazer barulho? Não, eu entrei só entro para ganhar. Eu entrei faltando um mês sabendo que era muito difícil ganhar. Mas eu entrei para ganhar. E trabalhamos para isso. Vocês viram minha garra nos debates. Certo? Só que tem o seguinte, amigo, você não consegue mudar um voto cristalizado. Na realidade, a votação não foi em Ivan de Almeida. A votação foi na chapa, na proposta, no projeto. Passaram meses vendendo essa ideia de democracia como se os outros não fossem, certo? Deformaram a democracia dentro do Vitória como se ela fosse a solução de tudo, tá certo? E a prática mostrou que não é bem assim. Então, é diferente. E tem essa questão do conselho. Essa turma já saiu com mais de 100 conselheiros de voto, sabia? Sabe quantos eu tinha? Conselheiros? 5. Mas aí é mérito deles, né? De ter Não, conseguido filha, construir. Eu entrei depois. Sim, mas é um mérito eu do não tinha os adversário. conselheiros. Mas eu não tinha onde achar, porque os conselheiros eram os que estavam da chapa. Certo? Quando eu entrei, não tinha mais conselheiros, já estavam todos divididos. Então isso fez uma diferença enorme, porque se você tirar os conselheiros, você vai ver que a minha diferença para o primeiro é pequenininha. Então eu acho que foi um sucesso minha campanha, porque eu tive a oportunidade, depois de muitos anos, de voltar a falar de frente para o torcedor, de derrubar alguns mitos, certo? Que se fazia a meu respeito através dessa mídia que resistiu a mim esse tempo todo. Eu pude falar de frente para o torcedor, explicar tudo, como eu estou explicando aqui para vocês, eu expliquei na campanha. Por isso minha pergunta, a ideia de ser candidato era mais uma estratégia para voltar a aparecer, participar da discussão, não. mesmo sabendo que a vitória seria praticamente impossível? Não, impossível não era, porque eu fiquei a 100 votos, né? Só que o colégio eleitoral era pequenininho, quer dizer, num colégio pequeno pode acontecer de uma pessoa com todo... Eu não quero ficar batendo em cima da ausência do ex-presidente Ivan de Almeida, né? Que está afastado. Qual o pior defeito de Ivan de Almeida? Você conheceu bem, você falou aqui que tem um conhecimento dele desde a campanha política do ano 2000. Eu acho que Ivan não gosta de trabalhar. Ah, é preguiçoso? É um defeito sério aí. Para quem quer ser presidente da instituição? Ele não atende... Olha, eu estou dizendo, esse hábito de Ivan vem antes do Vitória, hein? Para não dizer que foi no Vitória. Ivan não atende telefone de ninguém. Eu conheço amigos deles que me dizem assim, Paulo, eu estou num restaurante com ele assim, toca e ele diz assim, Matheus está ligando. Ah, mas não deve ser importante não, depois eu ligo para ele e não liga. Entendeu? E isso começou a incomodar todo mundo. Os caras ligavam, eles tinham um grupo político, se juntou muita gente, só que ele não atendia telefone. Você acha que ele ainda volta depois dessa licença de 90 mais dias? Ele volta no Você acha que ele não volta? Não, senão ele vai ter que mudar da cidade, né? Você acha que ele não tem condição? Volta. Ele já é um ex-presidente, não? Paulo. Ele é ex-presidente desde o primeiro dia. Ex-presidente de atividade. Ele nasceu ex, porque o negócio dele é outro. Onde ele tem uma faculdade, uma fundação. Ele não é do ramo, meu amigo. Ele não é do ramo, ele não é o negócio dele. Até ele imaginou o quê? Que Simval ia resolver o problema dele. E ele ia ser aquele presidente zen, sabe? A rainha da Inglaterra. Ele queria ser assim, participar de jantar à noite, conversar, aí entrar no mercado, o nego dizer, presidente, tirou a foto aqui. Ele sonhou
com isso. Eu acho que o sonho é legítimo. Só que o futebol hoje tem que trabalhar duro para tirar o Vitória desse estágio que está de orçamento muito inferior aos outros e fazer o Vitória crescer. Porque o problema do Vitória não é só manter a estrutura atual. Como é que faz para fazer o Vitória crescer? Porque enquanto a gente estiver nesse sobe e desce, vocês vão continuar criticando dirigentes, criticando treinadores. Porque o futebol hoje é essencialmente um negócio econômico. Não é? Como é que você vai enfrentar o Flamengo que tem um orçamento de 500 milhões e o seu 80? Como é que amanhã você vai criticar um time que perdeu do Flamengo, ele com orçamento de 500 milhões, acabou de gastar 50 milhões agora com compra de jogadores? Como é que você faz? Paulo, esse presidente Zen que você citou aí, o caso de Ivan de Almeida, Raimundo Viana, aqui está me soprando, inclusive o torcedor do Vitória Júnior. Raimundo Viana era um presidente Zen? Raimundo, primeiro, é um personagem da história do clube, quer dizer, do futebol da Bahia. Ele foi presidente da Federação Baiana durante, sei lá, 7 anos, 8 anos. Deu azar, né? Foi quando o Bahia mais ganhou, ele era o presidente da federação. Mas nem por isso. Mostra pelo menos que era um cara que não interferiu, né? Que não interferiu, né? Que azar, né? Ele podia ter interferido. Olha, é polêmico isso. É lógico. Então, a favor do Vitória vale tudo. Edinaldo Rodrigues também é torcedor do Vitória. Você E vai é o falar a período que o respeito. Vitória mais ganha, inclusive. Você vai falar a respeito. E Edinaldo é torcedor. Edinaldo interfere a favor do Vitória? Edinaldo se interfere não faz mais que a obrigação dele. Isso é Isso é uma polêmico. bomba, viu? Isso é uma bomba. Isso é polêmico. Mas ele é rubro-negro, tem que interferir mesmo. Como Paulo assim o presidente de um Mas clube, deixa eu de dizer uma uma federação? coisa. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se você Raimundo fosse... Viana foi o diretor jurídico do Vitória em 2007, 2008. Ele era o diretor. Então ele já está vivendo a vida do clube há muito tempo. Quando ele entrou para apagar aquele incêndio da saída de Falcão, ele trouxe um quadro do Vitória que foi extremamente importante para aquela pequena gestão de 1 ano e meio, que foi Manuel Matos. Muito antipatizado, porque entrou para trabalhar e não para fazer graça para ninguém, e ali não é lugar de fazer graça para ninguém. Raimundo fazia o Relações Públicas, o institucional do clube, e Manuel Matos meteu a mão na massa, e acho que eles tiveram bons resultados. E Manuel Matos está com você agora. Você, Alex Portela e Está Ademar. conosco. Tá, perfeito. Vou te dar um tempo para pensar rapidinho, André, porque a gente vai ouvir mais uma pergunta de Darino Senna. Vou te dar um tempo para pensar nessa pergunta Darino aqui. correu de mim hoje. Correu, ficou com medo, Darinão. Se você é Você chamado sabe que ele foi agora... meu assessor, né? Foi seu assessor Verdade, no Bahia, bem né? lembrado. Se Não, vo- no Vitória. No Vitória também? No, no Foi o Bahia início da não. carreira. No Bahia ele não era No início mais. da carreira. Não, ele não era. Agora ele foi bem fiscalizado no Vitória, porque ele é Bahia, né? Todo mundo sabe. Tomou muito tapinha na cabeça de Paulo Carneiro. Se você é chamado agora, Paulo Carneiro, por Agenor, por Paulo Catarino Gordilho, para assumir o Vitória na posição de diretor, de superintendente, quem é a primeira pessoa que você demitiria daqui a pouco? Agora a pergunta de Darino Senna. Solta aí, Júnior Léo. Paulo, você ganhou fama de truculento, entre outras coisas, por partir pra cima de alguns colegas nossos da imprensa. Ainda bem que eu não tô aí pra você não partir pra cima de mim depois dessa pergunta. O que eu queria saber é o seguinte: você se arrepende de ter construído essa fama ou não? Esse é o estilo truculento Paulo Carneiro de ser, e isso não mudou, isso não mudará numa nova gestão. Paulo Carneiro. Traduzindo, vai rolar murro na cara de alguém na gestão Rapaz, Paulo vocês têm que Carneiro? parar com isso, porra. Vocês têm que parar Traduzindo, com essa você história. não é um presidente zen de forma alguma, né? Não, eu Você sou uma pessoa normal. Tive 17 anos no futebol, é impossível você não ter um desentendimento. Zebinho que o diga. Mas Zebinha, rapaz, é verdade. Zebinha é meu amigo, não teve problema nenhum. O problema teve. São situações que acontecem no futebol, e eu queria defender o Vitória, né? O Vitória era um clube que aqui era bom ele ser vice-campeão. Todo ano a gente era elogiado por ser vice-campeão, Bahia campeão. Nós mudamos isso. Só isso. Custou alguns dissabores, algumas discussões, o Barradão mesmo. Tinha gente da crônica que não queria nem o estádio. Quem foi o maior inimigo que você fez? O maior inimigo que você fez? O maior inimigo que eu tenho é André Cury, empresário de futebol. Ele que foi empresário Leandro Domingues. Na época do Bahia. E Márcio muita Martins, gente. cronista na Bahia. São Márcio os dois maiores Martins. inimigos que eu tenho. Márcio Martins e Por que Márcio André Martins? Cury. E nós temos um desentendimento sério e a coisa levou para o lado pessoal. Não tem problema nenhum, vamos em frente. Vocês têm processo na justiça um contra o outro? Temos. Você contra ele, ele contra você? Eu tenho contra ele. Pelo quê? Ele
e o Sistema Nordeste, temos. Você Mas está processa com ele meus por quê? advogados, eu não discuto essa questão. Está no processo, eu saio fora. Mas tem. Tem. Márcio Destacaria Martins. esses dois, os grandes inimigos que você fez no futebol. André Cury e você nota que toda a campanha ele aparece, né? Porque ele também não quer que eu volte não, porque ele acha que vai parar de fazer negócio no Vitória. André Mas Cury você lembrar que o continua? Vitória não é meu. Mas ele... Muito jogador tem- em todos os clubes. Né? Ele é empresário de David. O Márcio Martins, inclusive, apareceu num vídeo na contratação de Paulinho. Quando o Paulinho foi ser contratado, teve os bastidores do Vitória revelados, e aí o Márcio Martins apareceu. O que você acha disso? Dessa presença dele? Qual é a sua Eu opinião? acho que você tem que perguntar quem o convidou, né? Ele é cronista e estava ali na figura, que ele é advogado também. Ele estava ali como advogado representando os interesses de Paulinho. Mas na condição de cronista. O que você avalia? Ali ele não estava na condição de cronista. Mas ele é, não são duas pessoas Ele é presidente da desassociadas. BCD, é muito mais do que isso, né? Agora ele consegue, ele é eclético. É um problema dele. Ser eclético é um Eu, quando elogio que você está entrar fazendo? no Vitória, se entrar no Vitória ou em outro clube e tiver uma situação como essa, eu vou saber lidar. Por enquanto, eu não estou no Vitória, não tenho por que emitir opinião sobre isso. Márcio Martins, se quiser responder alguma coisa dita aqui Não, por mas eu Paulo não falei Carneiro, o nada canal... de desagradável, né? É. Não quero briga, Canal sabe? tá Eu tô na aberto. minha, não quero confusão, não. Quem Fazem. Paulo Carneiro demitiria? A primeira pessoa demitida se você assumisse hoje. Quem não está Mas fazendo eu, um bom como trabalho? superintendente, eu não posso demitir o Menos o presidente, né? presidente. Só não pode o Do presidente. presidente Porque a pra primeira baixo. coisa que eu ia fazer era demitir a Genô Godilho. É, o próprio Agenor. Não é por ele, não. É porque ele não tem a menor condição de dirigir o Vitória. Não é pessoal, não, gente. É funcional. Eu quero ver um Vitória grande. Eu não quero ver esse Vitória de contratar jogador de qualquer jeito e botar no campo e rezar para dar resultado. Eu quero pensar num Vitória grande, certo? Um Vitória que seja respeitado no futebol. Hoje ele não é. Hoje você vê os programas da mídia nacional aí, coloca o Vitória desde o início da primeira rodada como candidato a rebaixamento, certo? Então tem que mudar esse ciclo, certo? Precisa de ganhar um ciclo virtuoso, que ele já teve, certo? Vitória no Barradão perdia 3 partidas por ano, na média. Tinha ano que perdia mais, que isso é impossível de controlar. Ivan de Mas na Almeida. média era isso, 3, 4 partidas por ano. Ivan de Almeida disse que bater meta pra ele seria ser campeão brasileiro. Se assumindo Vitória, bater meta pra você seria o quê em 3 anos? Rapaz, nesse momento, a gente tem que bater pino. Sabe quando o carro bate pino? Nesse momento não tem como bater meta. Enquanto a gente não entrar no clube para entender o que está acontecendo, não tem o que fazer, né? Agora, aqui eu tenho um projeto de futebol pronto para colocar, que tem algumas coisas que não existem no futebol brasileiro, e isso, por dessa parte, eu tenho. Com 12 pontos hoje no campeonato. Se tiver oportunidade, eu vou provar. Com 12 pontos hoje no campeonato. O Vitória já caiu? Não. Porque o futebol depende do adversário. Se o Atlético Paranaense está com 17, é o primeiro fora, como é que eu caí? Faltando O Botafogo no ano 22 passado. rodadas. O Botafogo no ano passado terminou o primeiro turno na zona de rebaixamento e foi pra Libertadores depois. Né? Mas até agora, pelo menos... Agora, enquanto o Vitória não encontrar a solução empresarial, Dá tempo? quem sabe, Paulo, tem que meter a mão na massa lá para saber, Matheus. nosso produtor aqui, Júnior Leal, acaba de informar que Wagner Mancini está no Barradão. Pode ser anunciado um contrato dele até dezembro, com multa rescisória de R$1 milhão e 800 mil em Eu não luvas. acredito. Isso eu não acredito. Isso é conversa, isso é Só, piada. solta a imagem aí, vamos Não, ver. a multa é piada. O VT. A multa deve ser piada. O VT com Wagner Mancini, vai. Meu amigo Wagner. Humilhações, goleadas, se tornando o pior mandante do Campeonato Brasileiro, algo inédito para um clube que sempre levou fama que seu estádio era seu maior aliado. Todos sabiam o quanto era difícil vencer no Barradão, o quanto era complicado jogar na toca, e de repente as coisas mudaram. Torcida revoltada ecoando um único canto, pedindo a cabeça do então presidente Ivan de Almeida, Se eu não for campeão brasileiro, eu vou achar que eu não bati minha medalha, presidente. chamando a diretoria de amadora, pedindo garra aos seus jogadores e qualidade ao futebol em campo. Um nome com muita força surge nos bastidores do Vitória, um nome que os torcedores já estão bem acostumados, Wagner Mancini. Entre idas e vindas, o treinador já passou por aqui mais de 3 vezes e tem uma relação de amor e ódio com o torcedor do Leão. Ex-treinador da Chapecoense está livre no mercado e imagens já dão conta que o treinador já está em Salvador, visto em supermercados, shoppings e nas ruas da cidade. Um treinador que tem todo o apoio do corpo diretivo rubro-negro, bem quisto pelos conselheiros do clube e conhecido de vários jogadores que estão no elenco.
e que já trabalharam juntos com eles até no próprio clube. Seria ele o homem que iria tirar o Vitória dessa situação vexatória no Campeonato Brasileiro, o salvador da pátria, o treinador que iria devolver o orgulho do seu torcedor, de vestir o manto rubro-negro, de sair nas ruas sem medo das gozações e das curtições do rival. Será que ele é a única pessoa que vai conseguir resolver todos os problemas do Leão? Wagner Mancini, que ganhou 33 partidas, empatou 19, perdeu 24 na última passagem do Vitória. E Paulo Carneiro sorriu aqui ao saber de uma possível multa rescisória de R$1 milhão. Porque multa virou um negócio, virou piada no Vitória. A Gel Fux. Você sabe por que a Gel levou uma multa de R$1 milhão? Por quê, Paulo? Porque o contrato não previa uma cláusula de rescisão recíproca. Quando você faz um contrato de prazo determinado, que não é a prática usual nos contratos com os treinadores, porque é uma função extremamente instável, volátil, como é um mercado pequeno, você acaba, a maioria dos clubes fazendo a pessoa jurídica e faz uma multa de 1 salário, 2 salários, no máximo. Isso vale para todos os clubes. É como se trabalha. É como se trabalha. Gera uma contingência trabalhista? Gera. Mas é o risco. Se corre e o treinador não bota na justiça, a não ser em situações extremas. Ele fecha uma porta. Porque ele fecha a porta. Então, e fica mal avaliado. Pelo né? que eu estou entendendo, você está chamando a diretoria novamente de amadora. Eu chamando? Não, eu estou chamando dele. Eu sonho com a diretoria amadora do Vitória. Eu mesmo dormindo, eu estou pensando na diretoria amadora do Vitória. Pelo seguinte, amigo, a cláusula, o pior é que esse presidente, Ivan de Almeida, o departamento jurídico dele informou a ele que aquele contrato estava assinado por Simval Vieira, que não tinha procuração para assinar. Ainda tinha isso. Ele tinha que aproveitar e rever o contrato, colocar a cláusula, ou tirar de CLT, e ele disse que para não ter problema com o Simval, que ele ia manter o contrato. Simval é competente? Não. Simval é uma ótima pessoa para tocar futebol. Mas trabalhou com você há muito tempo. Na base. Para a base serve. Na época serviu. Deixa eu fazer uma pergunta, Paulo, retomando uma fala sua. A gente estava falando sobre Federação Baiana, falou de Raimundo Viana, você disse, não, ele tinha que ter interferido, falou de Edinaldo Rodrigues, se interferiu, fez bem. Você acha que no futebol vale todo esse tipo de malandragem, de ação, de bastidor mesmo? E se você já fez isso na sua época de presidente do Vitória? Se você já comandou alguma ação de bastidor, de mala branca, só de mala preta? Só posso lhe dizer o seguinte. Se você acha correto, isso você já fez. Eu já fiz tudo em futebol. Para ganhar, por Vitória ganhar, eu não tinha limite dentro do meu limite ético. Mas até onde vai esse limite ético? Agora eu não vou comentar sobre isso. Eu lhe garanto. Vai comentar, então o limite ético talvez seja algo que, de certa forma, depende do momento. Para o Vitória talvez eu tenha me excedido. Mas o que? Mala preta? Mala azul, cor de rosa. Tinha mala que tinha cor de rosa. Já comprou juiz? Já comprei. É fácil comprar juiz? Não. Gandula mas sumindo. Mais isso, acabou. Gandula sumindo com bola no Barradão era frequente, né? Mas aí isso é louco, isso é Vitória não fazia, não. Não. Era a nossa garotada de infantil, dentro de leite, que era os Gandula, não sei se essa declaração forte. Paulo Carneiro, vai ser a manchete. Paulo Carneiro já comprou juiz. Admite que comprou juiz. Eu já comprei uma defesa inteira de um clube aqui da Bahia, pô. A defesa Campeonato inteira, Baiano? Na minha sala, servindo uma cervejinha, você já tentou comprar o dia e a hora dos pênaltis. Já tentou comprar algum jogador do Bahia e comprou? Eu não cito nomes, nem fatos, nem Mas casos. já comprou? Eu não cito nome, nem fatos, nem casos. Osório Vilas Boas foi um bom presidente, um bom cartola? Eu conheci Osório porque eu fui vereador e Osório foi a última legislatura de Osório. Eu conheci Osório, conheci a família de Osório. Tenho muitos amigos da família Vilas Boas, certo? E Osório foi um grande dirigente do Bahia, sim. Que ficou marcado muito por essa malandragem, né? Essas não coisas. Sei, muita folclore também. Muito folclore, mas livro. Futebol cativo. Mas só que o Bahia ganhava muito, né? Não, e o livro dele fala mais de antídotos. Assim, alguém está preparando alguma malandragem e vinha com uma contra-malandragem. Não era uma coisa assim... É uma ação direta, não é uma confissão, não. O livro não é isso. Não, isso ele não faz, né? Porque ele ia ser processado e tudo. É um livro folclórico, né? Ele fala, mas não diz nada. Tem mais uma pergunta de... Próprio de torcedores do Bahia, que fala muito, mas não é de nada. É pra você essa, viu, Zeda? Mais uma pergunta de Darino Senna para Paulo Roberto de Souza Carneiro aqui, conosco na live. Em 15 anos de campeonatos brasileiros de pontos corridos, Bahia e Vitória acumulam fracassos. O Vitória foi rebaixado 3 vezes, o Bahia 2 vezes. O Bahia nunca conseguiu passar da 12ª posição. E a desculpa dos dirigentes é que não há dinheiro para competir no nível superior a esse, para dar testa, vamos dizer assim,
aos times mais endinheirados do sul do país. Você concorda com essa desculpa? O que é que você faria para mudar esse status quo estabelecido de mediocridade? Ou você acha que não tem jeito, que a gente está condenado a ser medíocre no futebol para sempre? Primeiro eu discordo de Darino, muito simpático esse óculos escuro, né? Mas por mim é melhor do que sem. Ele tá com o olho podre de conjuntivite. Bicho, Deus não foi, a natureza não foi boa com ele, não. Mas ou então é de chorar do Bahia perder. O fato é o seguinte, esse adjetivo que ele olhou de mediocridade, eu discordo completamente. E se de realidade, se lá atrás a gente não foi competente, como foi Cruzeiro, Atlético, Grêmio e Inter, que conseguiram criar estruturas de clube que concorrem e competem com os principais clubes do Brasil, que estão no eixo Rio-São Paulo, certo? Talvez hoje já tenha alguma defecção em função do endividamento, principalmente de alguns clubes cariocas, né? Mas a tradição, sem dúvida, eu acho que vocês têm que concordar. Essa é uma pergunta que eu quero um tempo que eu vou responder a vocês. Isso é muito importante. Como a gente, no passado, não conseguiu construir essa plataforma, desde o Campeonato Brasileiro, quando chegou a mídia eletrônica, nós ainda competíamos com os grandes do Sul. Porque a diferença de orçamento entre os clubes do Sul e Bahia Vitória, na década de 70, por exemplo, era muito pequena. Por isso que o Bahia trouxe Douglas, Picolé, Peri para o Bahia. Eram reserva do Corinthians e do Santos, respectivamente, mas era reserva de Pelé. Douglas era reserva de Pelé. Não é negócio de come e dorme, não. Quando não jogava Pelé, jogava Douglas, em muitos momentos da história do Santos. Picolé um pouco menos, era mais jovem, tá certo? Da mesma forma, o Vitória, com o pai de Alex, quando trouxe aqui Fischer, Léo Oliveira, Valdo, Geraldão, certo? Mário já foi antes, certo? Isso foi em 70, Mário. Mário Sérgio. Foi antes. Estou falando, essa época, Vitória trouxe jogador. Léo jogava no Santos, era a geração que sucedeu a geração de Pelé. Fischer era um dos maiores atacantes do futebol argentino, jogava no Botafogo, é o Lobo Fischer, e o Vitória trouxe. Então, a diferença de orçamento, por quê? Porque não existia a receita chamada televisão. E não existindo televisão, não existia marketing. Porque o marketing advém da exposição, da visibilidade. Qual era a visibilidade que você tinha na década de 70? Era o estádio. De longe, como é que você ia ver o que estava na camisa? Só as fotos. Entenderam? Então, até esse momento, não havia muita diferença. Só que, quando entrou a mídia eletrônica, o foco foi TV aberta, que foi a primeira janela de exibição. Hoje os senhores estão aqui, sabem que nós temos 5 janelas de exibição no esporte, vamos chamar assim, né? Aberta, fechada, pay-per-view, internet e celular, não é? Quando começou era o quê? Aberta. Onde eram os centros consumidores de mídia, em função do crescimento econômico do país? Onde era? O maior centro era São Paulo, capital. O segundo, qual era? São Paulo, interior. E o terceiro, qual era? Rio de Janeiro. A partir daí, as diferenças começaram a aumentar. Começaram a aparecer receitas de televisão diferenciadas, por quê? Porque a empresa de televisão queria pagar em função do mercado de audiência. Então, toda vez que tinha um jogo fora de Rio e São Paulo, que fosse transmitido por Rio e São Paulo, ele tinha valor. Entendeu? E o nosso não tinha, porque nosso centro consumidor de mídia era pequeno. Isso foi... Aí uma longa história que precisaria de um debate específico. Mas sem alternativa, assim, não havia um caminho paralelo. A alternativa não é essa que o Vitória fez. Pegar o dinheiro que tinha, certo? E sair contratando jogador superado. Caros, às vezes, e eu estou falando dos que foram embora, certo? Porque os que estão aí, pelo menos, estão se esforçando, estão brigando, estão lutando. Eu não vou aqui fazer crítica aos que ficaram. Não seria nem inteligente da minha parte, tá certo? Mas os que saíram, quantos já saíram? Dos 28 que foram contratados, já saíram 10, 12, sei lá. Certo? Esses provaram que estavam reprovados. Não é? Então, qual é a saída? A saída é um projeto de futebol onde você volte a ter uma base diferenciada, que o Vitória já teve, para que você tenha pelo menos metade do elenco feito em casa,
para que você tenha oxigênio, que é o que o Fluminense está fazendo, está sem dinheiro, o que o Fluminense está fazendo? 22 jogadores feitos em casa. Está com 21 pontos, mas enfrenta os adversários todo em pé de igualdade, não enfrenta? Não está ganhando, porque falta envergadura ao time, falta experiência, né? Uma coisa engraçada, porque é pós-Unimed, né? Assim, pós um investimento muito grande, o clube perdeu aquele investimento, montou em casa. Mas porque ficou endividado, porque não se preparou para essa saída. Da mesma forma, o Palmeiras passou anos com problema quando perdeu a Parmalat. Então, o Vitória precisa de um projeto de futebol inteligente. Isso não se faz da noite para o dia. Certo? O Vitória precisa botar sua arena, viabilizar sua arena. Aí você vai me dizer, e a arena? Eu não consigo entender um clube grande sem arena. Não é sem estádio. Estádio nós temos. Vou te provocar. Você fez um projeto de arena. Eu fui fazer essa reportagem. Eu fiz o projeto de arena, que é o estádio do Corinthians. Depois teve muito tempo de gestão. O Corinthians é projeto meu. E não saiu. Meu e da equipe que trabalhava comigo. Era ali perto do Etny Wild. Era paralela, é. Não, olha essa informação que Paulo está dando. E o estádio do Corinthians, a Arena Corinthians, foi viabilizada por Lula e André Sanches. Que mas você está dizendo que é um projeto meu. Tem muitas denúncias ali. Não, mas é projeto, filho. Estava na prancheta. Não dá para denunciar projeto da prancheta. Eu estou fazendo essa transição, Paulo, para falar de outro tema. Mas eu queria terminar isso, só para terminar, Pablo. Cara, o estádio Vitória então, nós precisamos de um projeto de futebol, certo? Consistente, com tecnologia envolvida, com critérios de avaliação profundos, conceitos de futebol, um programa de coaching interessante, onde o atleta ele tem que se autoavaliar. Ou seja, aí é uma grande viagem que eu tenho que encurtar. Uma arena, porque na arena nós temos que triplicar ou quadruplicar o quadro de sócios. Não tem saída. Essa arena não é promessa de campanha, não, Paulo? Não é promessa, o projeto está pronto. Eu vi o projeto. Estava lá atrás também, né? Você anunciou lá atrás. Calado, mas lá eu caí, fui para a segunda divisão. O projeto Olha, André, se você chegar na prefeitura, na Sulcom, você vai encontrar o alvará de construção daquela arena. Aquela arena, antes de chegar no Corinthians, ela ia ser construída em setembro de 2005, 2 anos antes da Copa do Mundo. Eu já tinha, o contrato de parceria já estava no computador de doutor Antônio Carlos Menezes, o Cacau. Se aquela arena tivesse saído em 2005, onde é que o Vitória estaria hoje? Onde é que o Vitória estaria hoje? Sim. O Vitória hoje estaria entre os 8 maiores clubes do Brasil, sem dúvida. Campeão brasileiro? Quanto custa a arena? Não, estaria entre os 8 maiores. O brasileiro eu posso um dia ser grande. O São Paulo está em que lugar agora? Ele está entre os 6 maiores? Tá. Então, o fato eventual de uma competição não determina o status de um clube. Porque tem anos que a mão não acerta. Aquela arena teria mudado a vida do Vitória, se tivesse saído. Sem dúvida, teria mudado. Quanto custa a Arena do Vitória, o projeto? 200 milhões. E quem seriam os parceiros para... o Vitória não tem ainda, porque parou, foi interrompido, estava caminhando bem. E é fácil com a mudança retomar? De gestão... É fácil retomar isso? Não, claro que não é fácil. E nesse período de... Era fácil na época da Copa do Mundo, que o dinheiro era muito barato, o Vitória não aproveitou. E nesse período de empreiteiras estão envolvidas em projetos com problemas, deve estar muito difícil construir qualquer coisa. Nada, nada, não falta empresa de engenharia para fazer um estádio. Não Agora uma outra precisa ser pergunta. uma mega empreiteira. O Atlético Paranaense tem um estádio lindo, único com cobertura, e não foi feito por empreiteira nenhum que está envolvido nessas confusões. Uma outra pergunta. Você teve um momento que falou assim, não seria inteligente da minha parte criticar os jogadores agora. Pelo menos o que eu deduzi, aí me corrija se eu estiver errado, eu imagino que você pense o seguinte, você pensa em assumir o Vitória, você e o grupo que você faz parte, em muito breve. Ser chefe dos próprios jogadores, inclusive isso impede de criticar. É verdade isso? Você pensa em assumir o Vitória, sei lá, 1, 2, 3 meses? Eu estou pronto para assumir o Vitória, não sou homem de meias palavras. Mas não. o grupo de vocês pensa em tomar em pouco tempo? Claro, nós estamos trabalhando, a cidade está toda movimentada aí, você não tem acompanhado não? Nós estamos querendo, porque não dá mais para assume o Vitória. Não tem mais tempo. Vocês querem tomar o clube? Não, nós queremos tomar dentro da legalidade. Mas como é a estratégia? Golpe, o estatuto, pô. Estatuto, os sócios vão. Os sócios estão reivindicando a mudança, não somos nós. Nós somos parte da mudança. Mas o Ivano foi eleito numa campanha, inclusive, que você fez parte. E agora ele vai sair. A democracia é para entrar e para sair. Paulo, a gente conhece bem. Não há golpe. Do Vitória... Você acha que não há golpe nessa ação? Como o golpe se está no estatuto, os artigos? O que o torcedor do O Vitória... artigo 36 do Estatuto do Vitória, o Conselho pode tirar o presidente. Por? E o outro artigo da Assembleia de Sócios, eu não me lembro aqui de cabeça. O que o torcedor do Vitória quer saber é se você assume o Vitória no próximo mês ou dentro de 2 meses, você tira o Vitória do rebaixamento, qual o prazo que você dá para tirar o Vitória da Série B? Eu lhe convido a conhecer Madame Pitonisa Limbrotas,
Talvez lá você consiga essa resposta. Carlinhos Vidente imperou aqui. Paulo Carneiro Bom, também... aí, Carlinhos Vidente pode ser que ele descubra, né? Paulo Carneiro também Ele tem muita atividade. Ele disse que o Vitória não caía esse ano, em 2017. Paulo Quem Carneiro diz, tem Carlinhos muita Vidente? atividade. Vou contratar. A primeira contratação vai ser Carlinhos Olha aí, Vidente. ó. Diretor de futebol. Boa. Diretor de futebol exclusivo. Num trono tipo esse aqui, ó, sentadão. Nas redes sociais, Paulo Carneiro é muito ativo, inclusive no Twitter aqui. Eu sou seguidor do Paulo Carneiro, você pode seguir. O Paulo é @PauloSCarneiro. E, sobretudo, nas redes sociais, ele tem um ativismo político muito forte. Ele tem uma posição declarada. Olha lá, outro cara, estilo Paulo Carneiro ali, polêmico, Roberto contundente, Jefferson. Roberto Jefferson. Bota aí na tela verdade. aí, Roberto Jefferson também, ele retweetando Roberto Jefferson e Álvaro Dias. Com hábitos diferentes. Roberto Jefferson que já foi condenado por corrupção, cumpriu pena e tudo. Paulo Carneiro, momento político atual, você que já foi vereador e deputado estadual. O Brasil, e você entende muito de finanças e de economia, o Brasil com esse governo, com esse presidente, consegue se salvar de recessão, de crise econômica ainda nesse ano 2017? Esse país é tão rico que ele, com um presidente completamente desmoralizado, ele consegue crescer, mesmo um pouquinho, né? Com as finanças completamente desequilibradas, porque, sem demagogia, a reforma da Previdência é fundamental para a saúde do caixa do governo. Talvez não precisasse ser com esse assodamento se o governo tivesse posturas éticas nas contas que ele administra, não tivesse gastando tanto com serviços e obras superfaturados, se o Brasil tivesse privatizando empresas como o Correios, que estão aí falida há mais de 10 anos sem solução, e o Brasil não faz a privatização, ou seja, diminuindo as despesas do Tesouro com empresas absolutamente inviáveis, entregando a quem sabe cuidar de contas que é a iniciativa privada. Quer dizer, o governo que sempre se colocou como governo socialista está privatizando os aeroportos. Quer dizer, a nossa classe política é completamente incoerente, né? Porque primeiro, o cara que é de direita, amanhã é de esquerda, se convier a ele e aos interesses pessoais dele, ele nunca estão preocupado com a cidadania, com as carências do povo. Eu conheço quantos políticos aqui na Bahia que eram carlistas e que depois viraram lulistas, certo? Quantos? Não vou aqui falar o nome, que eu não tenho mais nada a ver com política. Senador tudo. Senador, torcedor do Vitória, o Otto Alencar, inclusive. Sim, e tem muito torcedor do Bahia também. Eu não falei nome. nome. Eu não falei de nome, aí já é com você. Cuidado pra você não apanhar na rua, porque Otto é foda. Mas ele mesmo se assume, tá com o PT, cuidado, né? Otto não é brincadeira, não. Certo? Tem medo, não. Aí, o que é fato é o seguinte, a política... E outro dia vi um discurso do senador Otto, brilhante no Senado, exatamente sobre isso, certo? Sobre a falta de cuidado com as prioridades do país. E o cara tem que entender que ali não é emprego, ali é um trabalho transitório, né? Ele é servidor público. Ele é servidor público, ele tem que cuidar do dinheiro. E nossos governantes, é uma vergonha. Eu pergunto a você, de que lado você vai olhar e dizer assim, não, aqui é um exemplo de político? Aonde? Você vai olhar à direita, no centro, Tem na esquerda? preferências para 2018? Você No não tem estado meias e no palavras. país? Quem você vota para presidente em 2018 nesse cenário aí? Não vale responder que não Rapaz, tem candidato. Não Porque vale, tem porque a muito gente sabe candidato. que O que tem é excesso de candidato. Tem excesso, mas todo mundo quer a boquinha famosa. Vamos lá. Lula. Bolsonaro. Peraí, vamos de Não, cada eu vez. não Lula. voto em... Meu amigo seja Bolsonaro até porque é direitista convicto. Eu não. Lula. Lula de jeito nenhum, né? João Dória. João Dória pode ser. Marina Silva. De jeito nenhum. Álvaro Incompetente, Dias. completamente... O país precisa de alguém com muito mais brilho do que Marina Silva, né? Álvaro Dias. Álvaro era um político e todo mundo achava que ele podia estar envolvido nesses processos todos, né? Pela sua posição preponderante ao longo de vários governos, né? E Álvaro está saindo incólume e é uma liderança política em conteste, né? Pode ser uma boa opção. Geraldo Alckmin. Não gosto. Marcelo Freixo. Aqui no cenário da Bahia, Deus me livre, Marcelo Freixo. no cenário da Bahia aqui, ACM Neto, já que você foi muito ligado à ACM. Eu fui ligado porque me chamavam lá para eu votar, eu não dava bola para políticas, eu cuidava do Vitória,
certo? E aí meus amigos todos do Vitória eram todos ligados ao Antônio Carlos, eu ia fazer o quê? Mas eu não tinha essa preferência toda. E tinha uma relação até pessoal muito mais que política, tá certo? Mas eu acho que a Semineto tem feito um bom governo na prefeitura, embora eu acho que as praças estão pessimamente cuidadas, certo? Elas são bonitas e mal cuidadas, né? Mas praça não leva a comida no bolso, na boca do cidadão. O que a gente espera de um prefeito sempre é que encontre soluções para as questões econômicas. E as questões econômicas estão dentro do efeito global da economia nacional, né? O cara fica sem força para gerar. Essa cidade é uma das cidades que gera mais desemprego no país. E isso é um processo de muitos anos, né? Passa o governo, e ninguém encontra uma solução para diminuir a taxa de desemprego aqui, quando nós temos uma cidade com a vocação para serviço, né? Uma cidade com vocação turística. Os índices de turismo na Bahia caíram violentamente nos últimos meses, né? Desde o ano passado para cá. É sinal de que nós estamos com problema de gestão a cidade, sem dúvida que está. A cidade ou o Estado? Qual a sua avaliação do governador Rui Costa, que chama de correria? Eu acho que Rui, apesar dele ter essa marca petista por trás dele, que deve atrapalhar ele hoje mais do que ajuda, né? E não é por causa do metrô, porque o metrô foi uma atitude inteligente de Assemineto, porque ele não tinha condição de tocar o metrô. No início do governo dele, ele tinha que resolver os problemas de caixa dele, do exigível de curto prazo, porque ninguém administra nada sem o exigível de curto prazo. Dívida de longo prazo você administra, mas no curto prazo, ele recebeu a prefeitura com 500 milhões de passivo no curto prazo, isso eu me lembro bem. Ele tinha que resolver, pegou o metrô e entregou ao Estado, porque o Estado, na época, o governo federal, quem era? Petista. Então ele entregou sabendo que lá ia ter o recurso para fazer as obras do metrô. Ele agiu como cidadão, que é o que a gente espera dos políticos na Bahia. Em vez de ficar pensando assim, não, que essa decisão vai me custar quantos votos? Aí não toma. Essa decisão vai me custar quantos votos? Aí não toma a decisão. A decisão é o que é bom para a cidade e não boa para ele como capital político, entendeu? Agora, eu acho que Rui não faz um mau governo. Você arrisca uma previsão de quem ganha a eleição para 2018? Não é nem sua preferência, não. O que é que você arriscaria de previsão pelo que você conhece de política? Aí tem que esperar o desenvolvimento da Lava Jato aí, que ainda vem muita coisa aí, sabe? Ela vai decidir a eleição no Brasil, na minha opinião. Perfeito. Esse é Paulo Carneiro. A gente conversou aqui quase 1h30 ao vivo. Ele não fugiu de perguntas, ele diz na cara. Eu vou abrir um espaço para ele, mais um minuto, para Paulo Carneiro se despedir dos torcedores do Vitória e de quem acompanhou essa live. Foi muito bom ter você aqui, uma conversa serena, bastante equilibrada e com alto nível de discussão. Parabéns. Obrigado Pablo, obrigado Matheus, bom revê-lo. André, que eu estou conhecendo hoje, tinhoso, né? Vai Gostou longe. de conhecer André? Ele tem o tamanho de Zebinho, já pensou o risco que ele corre? Mas ele é brabo, viu? Não tenho medo não. Debaixo de uma fronha ele deve ser brabo. Mas o fato, tô brincando, André, agradeço muito a vocês a presença aqui, de ter esse contato com o grande público esportivo da Bahia. O Vitória vive uma crise sem precedentes na sua história e a cada dia que passa a gente dorme menos, porque não vemos solução no curto prazo. Por isso estamos trabalhando duro para ver se a gente consegue sensibilizar o presidente do Conselho, Paulo Catarino Gordilho, que não está tendo uma postura que eu esperava de um juiz, que não é mais vitória do torcedor, ele é Vitória, tem que cuidar do clube, independente de Agenor, independente de Ivan de Almeida, de Paulo Carneiro. Ele tem que ter a postura e ver o que é melhor para o clube e o que a torcida quer. Nesse momento, a torcida não quer mais essas pessoas lá, certo? Os resultados no campo são desastrosos e a gente está pronto para cuidar do clube, como sempre cuidamos, em épocas distintas, nos unimos, certo? Um grupo cada vez maior para preparar o Vitória para os nossos filhos e para os nossos netos. Obrigado a vocês. Eu que agradeço também a Matheus Carvalho, a André Uzeda aqui pela participação comigo, convidando vocês para o próximo Cartão Verde. Já vai ter Darino Senna, com certeza restabelecido. O próximo no Campo do 4 já vai ter Darino Senna restabelecido. E fique com Deus e até a próxima live.
Putz, é cartão verde. Eu vou... Regrava o fim. Eu vou gravar... O break e o final, viu? Compilado de 1 hora, dessa 1h20. Vai tirar alguns 20 minutos. Vamos tirar com cuidado. Posso ir? Deu muita audiência aí? Muita. Daqui a pouco eu te falo. Muita. Foi igual o debate. Né? Muita mesmo. Então, a prova é que Simultânea, você foi 200 pessoas o responsável pela simultâneas. lista do debate. Pede pra encerrar a live aqui. Vitória, meu rubro-negro, corre dentro do barracão. Vitória, 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 time de guerra que domina coração. Vitória, meu rubro-negro, corre dentro do barracão. Você sabe que Vitória tem um hino no final da década de 50 que eu nunca achei. Eu só sabia. Seu nome pertence à história, pois é campeão. Ele é depois daquele Vitória e antes do... É antes do hino que Albino fez. Você sabe que o hino que o Vitória é mais conhecido é o hino do ex-presidente, Albino Castro. Ele era o presidente e fez o Esse é de hino. que ano? Albino é da década de 60. Então esse que você está falando é anterior. Anterior. O time campeão de 57. Quem contratou o Valtinho pra fazer não foi você, não foi? Não, foi Pedro Godinho. Mas só você podia gestão. Não, mas de Pedro Na Godinho. gestão de Zé Rocha. Ah, de Zé Rocha. Pedro Godinho não foi presidente. Não, foi diretor de marketing de Zé Rocha. E Walter é Bahia. Doente. Mas ele tem hino. E um Ele dia é o ele hino do entrou na minha Ipiranga sala, dele. viu? do Ipiranga. Um dia ele entrou na minha sala querendo direito autoral do hino do Vitória. Eu disse, o problema é que você é muito compositor, mas não conhece leis. Você vem entrar aqui. Eu fiz matéria sobre isso. Eu fui ouvir ele. Eu fiz matéria sobre isso. Ele tava reclamando. Querendo Vitória sem glória, me encho de orgulho. Tu és o leão destemido, ninguém pode contestar. Balança a rede, rubro-negro, vamos lá. Balança a rede, rubro-negro, vamos lá. Você sabe que eu fiz um disco. Como é linda a sua história. Não encerraram a live ainda, 6h10.